Pronto, vamos orar, né, para a gente começar, que Deus possa nos abençoar, né, nesta noite. Eu gostaria de pedir, Ângelo, que fizesse essa oração para a gente. Tá certo. Senhor, eu te rendo graças por tudo quanto o Senhor tem feito para com as nossas vidas. Te rendo graças pelo dia de hoje. E eu te peço que o Senhor abençoe essa aula. Que o Senhor dê direção, dê discernimento à professora para que ela ministre a aula, Senhor. Que o Senhor, nosso entendimento, para que possamos entender, compreender e aprender, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que ficou mudo. Ô, gente, antes da gente entrar nos grupos religiosos, né, do primeiro século, no tempo, nós vamos ver um pouquinho sobre os grupos religiosos no tempo de Jesus. Né? Alguns grupos, na verdade, não eram seitas, né? Eram partidos que existiam, né, no tempo de Jesus. Já conhecem, né, alguns, né? Então a religião no tempo de Jesus, ela era formada aí por partidos religiosos, né, e partidos políticos. A gente vai ver primeiro os escribas, né? Eles não constituíam, né, um partido político, mas eles eram membros aí de uma corporação, né, de profissionais. Eles eram, antes de mais nada, né, os copistas da lei. E a gente tem na Bíblia dois escribas bem importantes, né, que foram Baruque e Esdras, né? E eles eram copistas da lei. Inicialmente, os escribas eles eram sacerdotes, né? E eles eram considerados aí autoridade quanto às escrituras sagradas, e eles exerciam aí a função de ensino. Então, os escribas, eles possuíam aí um grande destaque social, porque poucas pessoas dominavam, né, a arte da escrita. Então, eles acabaram, né, sobressaindo aí, né, em meio à sociedade, eles dominavam, né, essa arte aí de escrever. Então, eles tinham a função de escrever leis, de copiar, né, e arquivar aí algumas informações. E a linha de pensamento deles era semelhante, né, à linha aí dos fariseus, né, com quem eles aparecem aí no Novo Testamento, né, frequentemente aí associados, né? E o valor do trabalho, né, destes escribas estavam aí na preservação, né, dos escritos divinos, bem como também na defesa aí dos princípios, né, da lei. Alguns poderiam ter a função, né, de contabilistas, né, mantendo registros de compras, de vendas para alguns comerciantes. E eles também serviam, né, como historiadores. Por outro lado, né, quando eles passaram a defender a lei oral, os escribas atribuíam a si mesmos uma tríplice missão. Né? A primeira missão que eles atribuíam a eles mesmos era de definir e aperfeiçoar os princípios legais decorrentes da Torá. Né? Eles se colocavam aí como os intérpretes da lei, eles interpretavam, né, a lei aí de Moisés. E também eles atribuíam a eles o princípio legal de ensinar não somente a lei escrita, mas também, né, a lei oral ou a tradição aí dos anciãos, né, por meio da memorização e da repetição. Né? A redação final de todo esse código de jurisprudência recebeu o nome de Mishnah. Então, o que seria a Mishnah? Né? Uma das principais obras do judaísmo rabínico, né? É a forma escrita, né, da tradição oral judaica, né, conhecida também como Torá oral. Né? Então, eles também atribuíam a eles a função de realizar a aplicação da justiça, né? Aplicando aí os princípios da lei oral, né, em relação aí ao povo.
Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, viu, gente? Fique aí à vontade. Vocês podem participar da aula, fazer comentários, né? Não deixa eu ficar falando sozinha, não. Quando a aula é presencial, né, é mais fácil. Todo mundo fala, as pessoas, né, mas vocês também podem falar, podem acrescentar alguma coisa no conteúdo aí que a gente está, né, vendo. A gente vai ver um outro grupo ou partido, né, eram os fariseus, conhecido como separados ou separatistas, né? E estes judeus, eles são mencionados aí pela primeira vez, né, durante aí o período macabeu. Eles eram mais, os fariseus eram mais voltados, né, a questões religiosas, né? Eles eram um grupo de judeus que obedeciam às leis de uma forma bem rígida, né? As leis religiosas de uma forma assim bem rígida, né? Eles procuravam separar-se da influência helênica, eles buscavam, né, zelar pela prática da lei, pelo excessivo, né, aí da prática da lei. E os fariseus, eles sustentavam, né, eles acreditavam na doutrina da imortalidade da alma, na ressurreição do corpo, né, na existência do espírito, bem como também na existência dos anjos. Porém, para eles, a salvação, né, não era pela graça. Né? A salvação não era pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Né? Eles acreditavam que a salvação era, esperavam aí, né, a vinda do Messias. Então, eles eram homens muito comprometidos, né, com os mandamentos, né, e eles também criam nas recompensas Tá cortando, missionário, o áudio. Né, da vida futura. Né? Eles sustentavam que a graça divina Acho que a internet da senhora tá muito boa. Ou ainda está cortando? Eu vou tentar ir para um lugar mais perto para ver se melhora, tá bom? Espera aí. Já melhorou. Melhorou? É porque está aparecendo a mensagem que a internet está instável. Né? Então, acho que é problema mesmo da região aqui, da minha internet, né? Mas quando cortar, vocês falam, viu? Eles criam recompensas, né, e castigos aí na vida futura, e eles sustentavam que a graça divina, né, ela era derramada somente sobre aquelas pessoas que, né, cumpriam a lei de Moisés, né, cumpriam aquilo que a lei mandava, né? Então, a religião dos fariseus, né, enfatizava aí a observância de atos externos em detrimento das disposições do coração. Né? Eles viviam devoção, porém a devoção que eles tinham era uma devoção hipócrita, né? Não era uma devoção que partia do coração. Né? Então, eles procuravam, muitas vezes, levar os outros a viverem padrões, né, tão elevados religiosamente que nem eles mesmos viviam, né? A questão aí da hipocrisia presente aí na vida dos fariseus. Né? Haviam alguns pontos de conflitos entre Jesus, né, e os fariseus. Um desses pontos estava ligado à tradição, né? A lei oral com a qual eles invalidaram Jesus, né? Porque Jesus curava no sábado, né? Então eles chegaram aí, eles guardavam, né? A lei, guardavam o sábado. Alguém pode ler Mateus 12, né? De 1 a 14. A gente vai ver, né, essa falta de compreensão. Marcos 7, 9, né? A gente vai ver Jesus, né,
falando com eles, né, sobre aí a tradição. E vocês já podem ir abrindo, né, esses textos aí para a gente poder ler. Marcos 7:9. Alguém pode ler, por gentileza. E disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardar-te a vossa própria tradição? Então, eles guardavam a sua própria tradição, né, e rejeitavam, né, os preceitos de Deus. Então, esses são alguns pontos de conflitos entre Jesus, né, e os fariseus. A falta de compreensão quanto à guarda do sábado, Mateus 12, de 1 a 14. É para ler todo, né? Do 1 ao 14 mesmo? Pode ler, dá para ler rapidinho. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal no sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os ouviram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu: Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: A lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: Se um de vocês tivesse em uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual à outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Para eles, né, que havia uma falta de compreensão, né, a respeito da guarda do sábado, né, mostrando que Jesus, né, era maior, estava ali aquele que era maior do que o sábado. Né? Então, há um conflito também em questão das impurezas. Marcos 7, 18 a 23. Então ele disse: Vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: O que sai da pessoa é o que mais fica impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e o agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então, o que a gente vê aqui? Jesus, né, confrontando em relação, né, à questão aí da 23:13. Quem achou aí? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, Jesus os confronta em relação à hipocrisia, né?
Então, as heresias, né, estavam presentes ali, as atitudes, né, que faziam com que o povo se afastasse de Deus, né, das verdades do Evangelho, para eles que o reino de Deus não era como eles estavam, né, pregando, eles estavam enganados a respeito de tudo isso. E Jesus também confronta-os a respeito da falta de humildade. Lucas 18, 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, a gente encontra Jesus confrontando, né, aí a falta de humildade, né? A falta de humildade desses homens, né, dos fariseus. Tá ruim hoje o negócio aqui. E Jesus também fala da questão, né, da não aceitação dos samaritanos, né, dos gentios e dos pecadores, né? Jesus vai mostrando e confrontando tudo isso. Eles... Peraí, só um pouquinho, tá, gente? Não sei o que está acontecendo. Professora, esses slides eles estão disponíveis no site do SETS? Não, eu vou enviar depois para vocês. Eles não estão disponíveis, não. Espera só um pouquinho, saiu aqui sozinho. Ô, missionária, por que a senhora não fecha essa sala e abre outra? Será que não melhora a conexão? Tá muito ruim? Tá cortando um pouquinho a voz da senhora. Ou então eu vou para perto do local onde fica a internet, talvez. Deixa eu ver se melhora. Pode melhorar, estando perto do roteador. Eu vou vir mais para perto. Vai dar certo. Só um minuto. É que tá apagando toda hora aqui para mim. Se não tiver jeito, eu abro depois outra. Está chovendo aí na região? Que às vezes pode influenciar nisso. Não, hoje não está chovendo, não. Por aqui em Mimini mesmo, se chover, a internet aqui fica muito lenta. E olhe lá, se não cair. Está muito lenta mesmo hoje. A senhora também pode desligar de outros aparelhos. Se tiver mais de um celular, pode desligar do celular. Eu vou desligar. Espera aí, só um minuto.
Qualquer coisa eu vou chamar meu filho ali para me ajudar aqui. Porque tá como se para mim tá como se o compartilhar a tela sumiu, entendeu? Aqui também ficou uma tela em azul. Pois é. Deixa eu chamar meu filho, que ele entende mais do que eu. Peraí, para ele me ajudar. Sumiu tudo aí. Se ela cabeasse também do roteador para o computador, ficaria mais forte também. Aqui. Tá dando para ver? Ei, gente, voltou? A senhora tá Aparecendo. Agora Só que tá tudo escuro, tela escura. Interrompe e volta de novo a tela. Agora apareceu? Agora sim. Agora sim. Pronto. Para você está aparecendo uma faixa escura no início do slide também? Ou é só no Está. meio? Sim, sim. Não, Tá. aparece na lateral. Tá sim. Na lateral também. Tá avançando no Mas meio. não atrapalha de ver o slide, É, não, professor. não. Dá para ver. Dá para ver? Se não der, eu vou falando sem Dá pra slide. ver. Não, Dá dá pra para ver. ver sim. Não perder a aula. Pode prosseguir, professora. Ó, espera aí, deixa eu voltar agora os slides. Tudo bem. Pronto, agora o negócio.
Eu preciso voltar aos slides, ele não quer voltar. Lá nos fariseus. Aí, pronto, aqui. Pronto, a gente estava aqui. É porque está travando um pouco. Né? Ele está assim, apagando toda hora. Mas vamos lá, os saduceus. Está dando para me ouvir? Oi? Sim, tá sim, missionária. Está dando sim. Ou se não der para ouvir, gente, a gente marca outro dia para nossa aula. Tá bom? Os saduceus, né? Eles eram mais voltados às questões políticas. Os fariseus eram mais voltados às questões religiosas e os saduceus eram mais voltados aí às questões, né, políticas. O partido dos saduceus, né, se mostrou aberto às influências estrangeiras, né, procurando conciliar o judaísmo, né, com o helenismo, né, a teologia hebraica com a filosofia grega. Este partido ele era composto por gente, né, que tinha muito dinheiro, né, por pessoas aí de condições financeiras abastadas, né, e teve, né, aceitação aí entre os sacerdotes. Né, acredita-se, né, que a origem deles foi na época da invasão grega, mas há outros estudiosos que dizem que a origem deles foi na época lá, eles são descendentes dos sacerdotes da época de Salomão, né, Zadok, né? Eles acreditam que eles vêm dessa linhagem aí de Zadok, um sacerdote, né, da época aí de Salomão. Eles desprezavam, né, as paixões. Espera aí só um pouquinho. Nos dias de Jesus, né, eles formavam aí um partido da aristocracia, né, em Jerusalém, né, eles tinham uma forte representação, né, dentro do Sinédrio. Tá horrível, o negócio volta sozinho, vem, vai para outro canto sozinho. Não, tá muito ruim, gente, esses slides hoje, o negócio. Nunca mais eu deixo meu marido levar meu notebook. Qualquer coisa a senhora marca para amanhã a aula, professor. Vocês podem? Eu posso, Por professor. mim, tudo bem. Eu posso. Por mim, tranquilo também. Pode, professora. Eu posso também, mas acho que dá para mim, para aula. Porque tá ruim, tá cortando, não tá? Para vocês? Tá. Então, vamos marcar para A amanhã. gente Mirim não pode, mas ele pode estar assistindo depois. Porque Amanhã a gente tem olha, programação na nossa igreja. Eu tenho culto amanhã também. O Lucas está falando que não pode amanhã. não pode. Culto na terça-feira, oração. Mas vocês estão conseguindo entender ou não tá me entendendo? Não. É a internet, gente. Eu já vim para perto do negócio aqui. Mas tenta, missionária, porque pode ser que melhore agora. Não cortou mais depois que a senhora veio para esse local. Então tá jóia. E se os slides desaparecerem, eu vou sem slide, tá bom? Vamos embora lá. Então, Ok. Oi. Tudo bem, pode continuar. Aí qualquer coisa a senhora já manda, já coloca, né, o slide lá no site e a gente vai vendo em casa. Tá jóia. Eu vou colocar no grupo assim que a aula terminar. Tá jóia? Pronto. Ok. Nos dias de Jesus, né, eles formavam aí o partido, né, da aristocracia em Jerusalém, né, eles viviam separados das massas e dos sacerdotes mais pobres, né, muitos destes, eles eram, né, fariseus e eles eram impopulares, né, eles eram pessoas aí impopulares, viviam,
né, de bem com os governantes, né, e ocupavam posições, né, de destaque na sociedade. E eles controlavam a administração no templo, né? Eles almejavam, né, a posição aí de sumos sacerdotes dentro do templo, né, para que pudesse controlar, continuar sempre controlando, né, a administração aí do templo. Então, apesar de serem numeramente poucos, né, eles controlavam aí, né, dentro, eles controlavam, eles tinham a maioria no Sinédrio, né? Eles eram os liberais, né, da época, eles não criam na ressurreição, né, do corpo, nem os anjos em espírito, né? E eles eram defensores do livre-arbítrio, não aceitando, né, aí a soberania de Deus, né? Eles quase não tinham esperanças messiânicas, né? Eles negavam a autoridade, a tradição, e eles olhavam com suspeita, né, para qualquer revelação que fosse posterior aí à lei de Moisés, né? Então, para eles, só o Pentateuco era, né, o livro sagrado, e eles valorizavam aí, né, a adoração no templo. Tá cortando ainda, gente? Eu vi que até agora não, professora, até agora não. Não. É só a questão dos slides que não está dando certo, não. Está andando sozinha aqui. Professora, Oi. por que a senhora não compartilha com alguém e alguém abre? Eu posso compartilhar, então vamos lá. André é bem por dentro desse negócio aí. Tá, joia. Eu tenho que clicar. Manda para André os slides e aí ele, pelo WhatsApp mesmo, aí ele compartilha, professor. Professora. Oi. Eu vou colocar aqui opções. Hoje está difícil para tudo. Jesus, ajuda. Pronto, eu coloquei aí vários participantes. Pode compartilhar, André. Você enviou o slide para mim? Aí aí vai ficar muito complicado, porque eu vou ter que abrir. Eu fechei o meu WhatsApp aqui. Mas vamos lá, sem slide aparecendo mesmo, gente. Depois eu mando para vocês, tá bom? Então, eles controlavam aí, né, a administração do templo, e só o Pentateuco para eles era, né, o livro sagrado. Eles valorizavam muito, né, a adoração aí no templo. A gente vai ver agora, né, os essênios, que apareceu e desapareceu de novo. Os essênios, né, um nome que provavelmente significa aí os santos, eles se retiravam, né? Eles se retiravam da sociedade, viviam em ascetismo e viviam celibato, né? Em geral, eles viviam em mosteiros, né? Do tipo de Qumran, ao norte do Mar Morto, né? Eles viviam aí em extrema simplicidade, né? E sob severa disciplina, né? Esse nome essênios, né? Não é mencionado aí na Bíblia, né? Assim como os fariseus, eles devem ter surgido aí, né, no período dos Macabeus. Eles também eram contrários, né, à helenização dos judeus, né? Eles viviam aí em extrema simplicidade, né, e pobreza. Eles estudavam as escrituras, né, e outros livros religiosos, e eles davam também atenção, né, à oração e as lavagens cerimoniais, né? Eles possuíam o seu próprio calendário religioso, né? E regras rituais também, né? De purificação. Eles eram conhecidos por sua laboriosidade, né? Eles trabalhavam muito
e pela sua vida piedosa, né? Eles repudiavam a guerra, né? E repudiavam repudiavam a escravidão, né? E eles aguardavam ansiosamente, né, a vinda do Messias, né? E se consideravam o único Israel, né? Eles achavam que Jesus, né, viria, o Messias viria só para eles, né? Só para os essênios. Eles se achavam, né, o único e verdadeiro Israel para o qual, né, o Messias viria, né? E eles estavam convencidos de que todas as profecias do Velho Testamento, né, estavam sendo cumpridas em seus dias, né, de modo que eles aguardavam o fim iminente aí de todos os tempos, né? E apesar de todo o ascetismo deles, né, e o monasticismo terem conquistado muitos adeptos, né, muitos cristãos, né, o cristianismo não é um movimento asceta, né? A gente vai ver que Jesus ministrou aí aos pobres, ministrou a pessoas comuns, né? E a gente que era rejeitada também pelos fariseus, pelos saduceus, né? E também pelos essênios, né? Mas o evangelho, o cristianismo, ele não é um movimento asceta, né? Os essênios, eles foram aniquilados aí no ano 68, né, depois de Cristo. E depois dos essênios, um outro grupo presente aí na época de Jesus, né, a gente vai ver os militantes, os zelotes, né, que eram militantes patriotas, né, judeus que criam ser justificável a violência, né? Eles eram muito violentos, né? E surgiram durante o governo de Quirino, próximo ou na mesma época aí do nascimento, né, de Jesus Cristo. É como um partido clandestino que fazia eles eram um partido clandestino que fazia oposição aí a Roma. E eram também conhecidos como sicários. Por quê? Porque eles tinham um punhal escondido na roupa, né? Eles sempre andavam aí com este punhal escondido, né? Inicialmente, eles atuaram mais na Galileia, né? Porém, na Guerra Judaica, aí no ano de 66 a 70 depois de Cristo, né? Eles tiveram aí uma atuação destacada. Eles respeitavam o templo, a lei, mas eles opunham-se, né, ao pagamento aí de impostos a Roma, né? E ao uso da língua grega também naquela época, né? Eles acreditavam no Messias, né, que segundo eles deveria ser, eles achavam que o Messias seria um líder político, né, que haveria de libertar Israel da ocupação romana, né? E o seu desejo, né, o desejo dos essênios, né, era um desejo intenso por uma nação livre e independente, né, que poderia ter atraído alguns dos seus militantes ao Senhor Jesus, né? E a gente vê dentre os discípulos um deles que era, né, Zelote, né? E quem é? Aquele que Jesus, né, repreendeu, Simão Zelote, né, que fez uso da espada, né, para cortar, né, a orelha ali do soldado, né? E a gente vê a presença de um zelote, né, aí dentro do grupo que Jesus, né, andava com eles, dos 12 apóstolos. Gente, tá legal? Tá ouvindo? Ou tá cortando ainda? Melhorou bastante. Então, vamos lá. Os slides sumiram para mim. Vamos sem slide mesmo hoje, tá bom? Eles desapareceram, sumiram, mas a gente vai sem eles, né? Aí a gente vê com o extremismo aí dos zelotes, né? Eles acabaram de encabeçar a guerra contra Roma no ano de 66, né? Que culminou aí, né, com a destruição completa de Jerusalém, né, no ano 70. E a dissolução do Estado judeu e a dispersão aí do seu povo, né? Então, Simão Zelote,
né? O nome Simão é derivado de Simeão, cujo significado é ouvido de Deus, né? O interessante é nós observarmos, né, prováveis contrastes entre ele e o Senhor, né? Algumas vezes Simão defendia a rebeldia contra Roma, mas Jesus, né, longe de estimular isso, né, mostra, né, a todos com aquela frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Simão confiava na espada, né, mas Jesus afirmava que todos os que lançam mão da espada, a espada, né, perecerão. E sendo um zelote, nós podemos deduzir, né, que Simão, ele era alguém bem zeloso, bem fervoroso, né, em suas convicções. Ele era alguém bem devotado aos seus objetivos, ardoroso em seu amor, né, pela causa, né, que ele defendia. Então, o Senhor Jesus, né, tê-lo-ia chamado também porque desejava, né, este zelo ardente, né, em seu grupo, né, o transformaria num revolucionário espiritual. Né? A gente vê aquilo que aconteceu na vida de Pedro, né? Ele foi transformado, né, pelo poder de Deus. Né? Jesus pega alguém, né, tão difícil, né, de convivência, de relacionamento, alguém que tinha um estilo de vida, né, diferente, e Jesus vem e transforma a vida dessa pessoa, né? A gente vai ver um outro grupo também que estava lá na época de Jesus, eram os herodianos. Os herodianos, né, era um partido político formado por judeus, né, funcionários e soldados aí da corte herodiana. Eles receberam este nome aí por causa de Herodes, né? E esse partido ele era formado, né, por funcionários e soldados da corte herodiana. Alguns eram proprietários de terra e de terras, e alguns também eram comerciantes, né, que criam que os melhores interesses do judaísmo estavam na cooperação aí com os romanos. Né? E o nome surgiu por causa de Herodes o Grande, que em sua época tentou, né, romanizar aí a Palestina. Então, eles, os herodianos, eles mostraram forte hostilidade aí para com Jesus, né, para com o Senhor Jesus. E como os saduceus, eles não criam aí na ressurreição, né, do corpo. A gente vai encontrar um outro grupo que são os samaritanos, né? Eles são descendentes, né, da união aí de colonos trazidos para a Palestina, né, por Sargão, com judeus pobres que permaneceram após a queda aí do Reino do Norte, né? A Samaria era parte aí da região que constituía, né, o Reino do Norte, e também era chamado de Israel, né, após a divisão aí da nação nos dias de Roboão, né, e que foi tomado aí pelos assírios em 722, né, antes de Cristo. Né? Então, por algum tempo, eles cultuaram a Deus num templo erguido no Monte Gerizim, baseando, né, a sua religião numa tradução própria, né, aí do Pentateuco. E nós vamos encontrar, por fim, né, os publicanos, né, um outro grupo, né, que estava aí presentes, né, na época de Jesus. Era uma classe muito desprezada, os publicanos, dentro da estrutura social, né, do Novo Testamento. Né? E a maior parte dos publicanos, né, nem todos eram cobradores de impostos, mas uma grande maioria dos publicanos, né, eram conhecidos, né, como cobradores aí de impostos. Costuma-se dizer, né, costumava-se dizer que só os publicanos eram ladrões. Né? Nós podemos afirmar sem medo de errar, né, que na época de Jesus a profissão, né, do publicano era a pior profissão. Né? Eles eram comparados aí aos pecadores, né, da pior espécie. Né? Quando um judeu exercia aí, né, esse triste ofício, né, e sobretudo quando ele cobrava impostos aí dos seus irmãos judeus, né, o imposto destinado a Roma,
eles eram tratados aí, né, pelos outros judeus aí com um enorme desprezo. Né? Existem várias passagens no Evangelho nas quais a gente vai encontrar os publicanos, né, equiparados aí aos pecadores, né? Porque muitos publicanos eram tidos como ladrões, porque na verdade eles extorquiam dinheiro do povo, né? E eles adquiriam, né, riquezas ilícitas, né? Jesus, o Novo Testamento nos mostra que Jesus comia com os publicanos e com os pecadores. Por isso, os discípulos muitas vezes foram questionados, né, pelos fariseus a respeito dessa atitude de Jesus, né? Jesus foi acusado também por ser glutão e bebedor de vinho, além de amigo dos publicanos e pecadores, né? E a gente vê que os escribas e fariseus, né, inconformados, murmuravam contra os discípulos de Jesus, né, perguntando por que eles comiam e bebiam, né, na companhia destes homens, né, de publicanos e pecadores. E entre os 12 discípulos, nós vamos encontrar também, né, havia um ex-publicano, né? Jesus escolhe, né, alguém dessa classe para estar aí no meio dos discípulos, né, entre eles. Né? Ele chega para Mateus ali, né, e diz para ele, segue-me, né? E Mateus se levanta, né, e segue a Jesus. Né? Isso deve ter causado um grande impacto, né, entre os homens, né, entre os pescadores que Jesus já havia chamado. Né? Jesus já havia chamado pescadores para ser seus discípulos, para segui-lo, e agora Jesus vai e chama um publicano. Né? Isso deve ter causado, né, um desconforto, né, a presença de um publicano, né, entre os discípulos. Mas isso trouxe um grande impacto também, né, na vida de Mateus, né, que abandona aquela vida e passa a seguir a Jesus. Um outro publicano, né, que a Bíblia registra que teve um contato bem próximo, bem de perto com Jesus, é Zaqueu. Né? Zaqueu queria conhecer a Jesus. E ele sobe numa figueira, né? E Jesus para diante daquela árvore e diz para Zaqueu que hoje, né, convém pousar na sua casa. Né? Ele vai ali para a casa de Zaqueu, Zaqueu faz um banquete, né? E Zaqueu diz a Jesus que se ele estava, né, roubando de alguém, defraudando alguém, ele haveria de devolver, né, 4 vezes mais. Por quê? Porque a lei, né, dizia isso, que se alguém defraudasse o irmão, né, ele deveria devolver 4 vezes mais, né, aquilo que ele havia roubado. Né? Então, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio salvar, né, e buscar aquele que estava perdido. Então, aqui a gente encerra, né, essa parte, né, sobre os grupos religiosos, né, no tempo de Jesus. Vocês querem dizer alguma coisa, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Professora, só queria citar aqui uma frase que eu acho aqui, de um teólogo, Pedro Jorge, que ele fala que os publicanos, eles eram destacados, mas também eram desprezados pelo povo de Deus, pelo fato de que os impostos, né, nada mais era do que era um roubo, né, a tomada da propriedade de uma pessoa sem o consentimento dela, né, e consiste em ser uma violação direta de um dos mandamentos, né, divinos, que é não roubarás, como está escrito lá em Êxodo 20. Essa observação mesmo. Ótimo. Vamos lá ver se agora vai funcionar. Eu não sei se é o notebook da menina que está com algum defeito, talvez seja, né? Pronto, a gente vai ver agora os grupos heréticos, né, que surgiram aí no tempo,
né, da igreja primitiva, né, na história da igreja primitiva. Né, a gente vê na história da igreja primitiva, né, a gente vê em Atos 8, capítulo 9, até o versículo 25, né, todo mundo já conhece aqui a história de Simão o Mago, que ele quis comprar, né, à força aí o Espírito Santo, né? E após Simão Mago, né, na história eclesiástica, vai aparecer diversos heréticos, né, e suas seitas. E também a gente vai ver que os cristãos do primeiro, do segundo e do terceiro século, eles lutaram em duas frentes, né? Eles lutavam aí em duas frentes. Eles lutavam para preservar, né, a sua existência, né, diante das tentativas do Estado romano, né, de acabar com ela, e lutava para preservar, né, a pureza da doutrina. Então, eles tinham que lutar para sustentar essas duas coisas, né? Preservar a sua existência diante das tentativas, né, do Estado romano de acabar com os cristãos, né, e também para preservar a pureza da doutrina, a pureza da mensagem do reino, né, a pureza aí da mensagem do evangelho. E a gente vai ver que o primeiro grupo que a gente vai estudar é sobre os ebionitas, né? Os ebionitas, eles podem ser incluídos no grupo de judaizantes, né? De facções dissidentes presentes aí, né, no judaísmo cristão. No final do primeiro século e início aí do segundo século. Né? E isso aconteceu notadamente aí em Jerusalém. Né? Eles eram o quê? Ascéticos que escolheram, né, o estilo de vida da pobreza, né, a pobreza, né, como meio de vida, né, e eles adquiriram esse nome, né, acredita-se que foi por causa, né, do seu fundador aí, Ebião, né. E a gente tem aí alguns versículos, né, centrais, né, para o ebionismo. Está aí em Mateus. Eles pegavam esses versículos, né, como para comprovar, né, a doutrina deles, para endossar, né, esse estilo de vida aí voltado, né, para a pobreza. Não tem jeito não, quando passa o slide, ele... Então, vamos lá. Ebiomen é um nome, né, num termo hebraico, referente aí a pobres, né? Então, eles pegaram 3 textos da Bíblia, né, para reforçar aí, né, a sua doutrina. Eles têm esses versículos como um texto central. Eu gostaria que alguém lesse aí Mateus capítulo 5, versículo 3, e Lucas 4, 18, e Deuteronômio 18, 15. Né? Esses são os versículos aí que eles têm como central aí para a doutrina, né, ebionista. Mateus 5:3. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. E Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, eles pegaram, e tem também Lucas 7, 22, a gente não vai ler, mas todos esses versículos estão ligados à pobreza. E Deuteronômio 18, 15, né? Alguém pode ler? Eles falam sobre alguém que seria enviado. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Então, eles usam esse texto para mostrar que Ebião foi o profeta levantado por Deus, né, e que ele deveria
né, ser ouvido por eles, né? Então, eles seguiam, né, eles viviam intensamente aí a pobreza. O ebionismo, a origem do ebionismo, né, segundo o pai da igreja Epifânio, o ebionismo originou-se depois aí da destruição do templo em 70 depois de Cristo. Né, como eu já disse, o fundador é Ebião e ele pertencia a um grupo cristão judaico chamado, né, os Nazarenos. Né? E o grupo insistia aí na guarda da lei de Moisés, né? Como uma observância não só para si, né, mas para todos os que se convertessem, né? Todos aqueles que se convertessem ao ebionismo deveriam, né, guardar aí a lei de Moisés e todos eles deveriam ser circuncidados, né? E eles primavam aí pela guarda do sábado, né? Eles eram vegetarianistas, eles praticavam o vegetarianismo, né? E faziam parte, e tudo isso fazia parte aí da ética, né, ebionista. Vamos ver se avança aí. As doutrinas, né, do ebionismo, né? O ebionismo era um grupo, né, legalista, né? A salvação, eles acreditavam que era mediante, né, a guarda da lei, né? E era pelas obras, né? A salvação não era mais pela fé, né? Mas a salvação era aí, né? A salvação aí era pelas obras. Paulo e Tiago, né? Eles rejeitavam eles rejeitavam, né, as cartas aí, né, de Paulo e a sua apostolicidade, né? Eles rejeitavam e o chamavam de apóstata, né, por causa da doutrina da salvação. Então eles não aceitavam a doutrina da salvação, aquilo que foi escrito, né, pelo apóstolo Paulo a respeito, né, da salvação em Cristo Jesus, a respeito da graça, da fé. Então, eles consideravam o apóstolo Paulo como um apóstata, né, por causa aí da doutrina da salvação. E eles usavam a versão grega, né, do Antigo Testamento, né, produzida por Símaco, né, que era um dos adeptos aí, né, dos ebionistas. E eles tinham um evangelho, né, próprio, chamado Evangelho de Hebreus, né, que era um evangelho apócrifo. Né? E dentro da doutrina dos ebionistas, em relação a Jesus, né, eles acreditavam que Jesus é o novo Moisés, né, que veio para reformar a lei, né, removendo aí as falsificações. Eu acho que o notebook parou agora. Ela. Eita, que a aula hoje tá difícil. Eu acho que é o notebook, ele está com um sistema operacional lento e a memória RAM dele pouca, porque exige muito do dispositivo para executar o Zoom e ao mesmo tempo passar os slides no modo de apresentação. Sim. E pelo que ela falou, esse não é o notebook que ela usa geralmente, né? Uhum. André. Oi. Por que tu não pede para ela enviar para você o slide? Porque a gente já tá no meio da aula, para parar também, esperar para outro dia, complica. Ela mandaria o slide e você faria a apresentação e ela entraria pelo celular dela mesmo, que pelo menos o celular ela vai falando pelo celular e vai acompanhando a apresentação. Eu acho que agora ela saiu da sala. Acho que ela está reiniciando a máquina lá. E sem o slide fica mais difícil, ela só falando para a pessoa entender, eu acho. Eu também acho que... Não dá certo não, fica complicado mesmo. A gente já perdeu praticamente uma aula, porque se fosse para a gente reassistir a aula de hoje, a gente ia se confundir da mesma forma, que já teve uma porrada de pausa já, né? Se tivesse uma aula completa, mas a gente já parou várias vezes, vai ficar difícil depois de reassistir a aula até.
E se a gente tivesse pelo menos com a apostila, só que ela não tinha mandado a apostila, né, Ela pro mandou uma grupo. mensagem no grupo agora dizendo que não tem como continuar a aula. Vocês viram? Não, mas eu vou olhar. Eu vi também, ela falou bem. É, realmente. Eu vi aqui também. Então, a gente sai da sala ou espera? Sai, né? Não tem condições. Eu acredito que é melhor a gente sair da sala e depois ela vai entrar Eu em creio contato que ela não vai conosco. conseguir nem salvar. Eu acho que essa Pois aula não vai ela sair. marca novamente. É. E a Então, gente Ela tá retorna mandando depois. sair da sala. Tá bom. Tchau, pessoal. Boa noite, a Tchau, paz. boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. tchau, galerinha. Boa noite. Tchau, Deus abençoe. pessoal. Fique com Deus.